A professora doutora Flávia Oliveira, então, vai ministrar a palestra dela. Ela é agente de inovação da USPIN, de Ribeirão Preto, e é responsável por processo de cooperação entre universidades e empresas, transferência tecnológica, disseminação de cultura, de inovação e empreendedorismo. Ela vai falar, então, um pouco sobre a experiência na agência de inovação da USP Ribeirão Preto. Então, passo agora a palavra para a professora Flávia. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer, ao convite, em nome do Bruno, de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês. Fiquei muito honrada pelo convite e agradeço, estou à disposição, vou falar um pouquinho da experiência, o que a gente faz lá, e após estou à disposição se vocês quiserem conversar ou tirar alguma dúvida. A maioria do pessoal que está aqui hoje, vocês estiveram aqui ontem, no evento? Então, acho que vocês devem... os meninos da DG Lab, que é uma empresa, uma spin-off, que está lá no Supera Park, falou um pouquinho do trabalho da empresa, e eu vou falar a minha interface como agente de inovação. Antes de eu começar a minha palestra, eu queria me apresentar rapidamente, para vocês entenderem o contexto. Eu sou a Universidade de São Paulo, ela tem os seus diversos campi, no estado de São Paulo, e em Ribeirão Preto eu sou responsável pela agência USP de Inovação, assim como também no campus de Bauru. A nossa estrutura da agência, a gente tem os polos do interior, é assim que a gente denomina. E nos polos, a gente faz trabalha com todas as áreas, Então, eu trabalho com propriedade intelectual, com transferência de tecnologia, com empreendedorismo, trabalhamos também com as incubadoras, com os parques tecnológicos, e eu queria falar um pouquinho da minha formação para vocês compreenderem. Eu sou formada em administração de empresas pela FEA, lá de Ribeirão Preto, fiz mestrado e doutorado nessa área de gestão da inovação. A agência ela foi criada em 2005, e devido à demanda e à dificuldade de atendimento nos campi do interior, então foram criados os polos, e eles foram instituídos em 2006. Então, eu estou lá desde 2006, há 11 anos, fazendo essas atividades. Qual que é a missão da Agência USP de Inovação? É promover a utilização do conhecimento científico, tecnológico, em prol do desenvolvimento do nosso estado e, consequentemente, do nosso país. Então, nós temos, em São Paulo, diferentemente dos polos, as equipes técnicas. Então, lá nós somos divididos por setores. Então, temos a área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, educação e empreendedorismo. Temos as áreas de apoio e os escritórios. Nós somos vinculados à pró-reitoria de pesquisa, e esses aqui são os principais eixos que nós atuamos. Como eu disse para vocês, nos polos a gente um faz-tudo. Então, tem o seu lado bom, porque a gente acaba tendo esse conhecimento de todas as áreas e atuando. Entretanto, às vezes também isso tem os seus pontos negativos. Como que a gente trabalha? Todo o nosso trabalho de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia e também no campo, na área de empreendedorismo, ele está baseado nessa resolução, que é uma resolução recente da universidade, em que ela dispõe como que vai funcionar todos os procedimentos nessas áreas na Universidade de São Paulo. E qual que foi o destaque dessa resolução para a gente? Foi justamente a questão da avaliação inicial e contínua das PIs. Anteriormente, se vocês chegassem lá à comunidade, tudo que preenchia os requisitos de patenteabilidade, nós patenteávamos. Como que funciona agora? A gente, além dos requisitos legais, a gente faz uma avaliação
econômica e social para verificar se vai ser patenteado ou não aquele determinado invento. E a questão também da titularidade das PIs, né? A nossa resolução, em consonância já com o novo marco legal, né, de ciência, tecnologia e inovação, é possível que a titularidade da PI seja integralmente de uma empresa que fizer a cooperação com a universidade, desde que haja a compensação monetária por essa questão. Então, esses são os destaques. Aqui eu vou falar rapidamente das áreas e depois vou trazer alguns casos de sucesso que a gente teve lá em Ribeirão e o papel desse agente de nós fazermos essa ponte entre a universidade e a empresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre PI. O que a gente faz? A gente dá suporte aos pesquisadores no processo de redação, de depósito, de gestão. Vocês aqui têm a agência de inovação, né, da UFSCar, a gente tem até bastante contato, tem alguns projetos em conjunto. Os pesquisadores vão até o polo, então vão verificar, eu tenho uma determinada pesquisa, será que é possível de ser patenteada? Então a gente faz uma busca prévia, verifica se preenche aos requisitos, se preenche aos requisitos, eles fazem a entrada desse processo internamente pela universidade. Nós trabalhamos com um escritório que é licitado. Atualmente, quem trabalha conosco é o escritório Clark Modé, e eles que fazem a redação dos pedidos de patente, redigem a patente. Após terminar a redação do relatório descritivo, a agência USP de Inovação é que realiza o depósito e nós também fazemos a gestão desse pedido, certo? Todas as patentes que entram lá no polo, depois que a gente deposita, visando a promoção da transferência de tecnologia, a gente vai desenvolver um flyer. Eu vou mostrar para vocês que é a maneira como a gente divulga essa tecnologia para potenciais empresas que queiram licenciar essa tecnologia. Atualmente, nós estamos com 1.320 pedidos de patente no Brasil. Temos aproximadamente 250 pedidos de patente que se tornaram patentes por terem sido concedidos, né? E temos cerca de 250 marcas, 50 registros de software. Então, é toda essa propriedade que a gente gere lá internamente. A transferência de tecnologia, como eu falei para vocês do procedimento, a gente quer ter patentes não somente para deixar ela lá no paradinha, né? A gente quer promover essa transferência, levar esse produto para o mercado ou também, por meio da transferência, gerar as spin-offs. Como é que a gente trabalha com isso? A nossa resolução, né, como eu falei para vocês aqui, os ganhos econômicos provenientes dessas tecnologias, 30% vai para os seus inventores, né, ou criadores, 45% vai para os departamentos, sendo que, desses 45%, o professor, que é o responsável pelo projeto, ele tem autonomia de dizer onde o dinheiro vai ser empregado. 10% vai para as unidades, 5% para a reitoria e 10% volta para a agência USP de Inovação. Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos, né, de licenciamento de tecnologias provenientes da Universidade de São Paulo, que foram licenciados por empresas. Alguns estão no mercado, outros não. Aqui a gente tem 2 casos de medicamentos. Esse medicamento aqui, o Vonal Flash, agora no último ano a gente teve um volume considerável de royalties, né? O Vonal Flash, ele é um primo aí todo mundo já tomou Dramin, não tomou? E o efeito colateral do Dramin é o sono, né? O que ele faz? Ele não tem esse efeito colateral. Ele foi licenciado, então esse daqui são
alguns dos exemplos. Aqui eu tenho esse caso de Ribeirão Preto, que aí a gente já vou começar a contar um pouquinho da experiência. Nós, logo quando eu entrei, esse foi o primeiro edital que a gente fez de acordo com a Lei de Inovação, um licenciamento com exclusividade, e aí foi gerada, né, a empresa Pele Nova. Então, essa tecnologia, ela é um exemplo de transferência que foi gerada uma spin-off. A Pele Nova, inicialmente, ela se instalou no Mato Grosso, por questões para abrir a fábrica, depois voltou para Ribeirão Preto, se instalou lá no Supera Parque, e eles começaram inicialmente com um curativo. Depois não foi aceito pelo mercado, eles desenvolveram esse gel, creme, que é para regeneração cutânea. Então, pessoas que têm feridas, principalmente os diabéticos, ele tem um poder muito grande aí, angiogênico, para refazer a pele. E aí foi criada a Pele Nova, em Ribeirão Preto. É um caso aí que a gente tem de transferência de tecnologia. Temos aqui mais exemplos. E a gente tem trabalhado muito com as parcerias, né? Estava até comentando aqui com o Bruno dessa importância. Por exemplo, eu vi a apresentação anterior, eu vi que tem uma interface, por exemplo, com uma empresa que eu tenho parcerias lá em Ribeirão. Então, essa importância de unir as partes. E esse é um trabalho que a gente realiza e que é muito importante, por quê? Porque quando eu tenho uma cooperação, se é gerada uma propriedade intelectual em conjunto, a empresa ela tem preferência no licenciamento com exclusividade dessa API. E aí esse processo fica mais simples, né? Porque eu posso negociar o contrato de exploração comercial diretamente com a empresa. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E nós damos todo o apoio aos docentes, desde os contatos, na negociação dos contratos, até que esse contrato ele seja tramitado dentro da universidade, né? Como que funciona lá na USP? Nós, da Agência USP de Inovação, acompanhamos o docente em todo esse processo. Nós negociamos a questão da porcentagem de cotitularidade. Tem algumas empresas que já querem negociar, no momento do convênio, uma faixa de royalties, que será paga, no caso, se houver o licenciamento. Então, tudo isso a gente auxilia o professor, auxilia nessa redação, e essa minuta de convênio ela vai ser inserida pelas sessões de convênios nas unidades de ensino e pesquisa. Aqui eu vou mostrar um caso para vocês. Saiu na mídia, agora no começo do ano, em vários jornais, na televisão. Esse foi um convênio que eu participei da negociação. Como que começou, né, essa história? Então, lá atrás, a gente recebeu uma empresa que havia instalado, né, um departamento de pesquisa e desenvolvimento e que queria colaborar com a universidade. Então, geralmente, eles nos procuram com uma série de itens, né, que eles possuem interesse. E aí, eles passaram essa lista, é um trabalho de prospecção tecnológica. Eu procurei várias pessoas lá dentro da universidade que estavam desenvolvendo aquelas áreas e começaram, então, as conversas, que culminou nesse convênio, que foi um convênio muito interessante para ambas as partes. Por quê? Porque são docentes que possuem essa área de pesquisa há muitos anos e queriam ter uma infraestrutura melhor. Então, a contrapartida da empresa é justamente parte desse centro, esses dois prédios, ele tem o formato de um H. E por conta de falta de recursos, faltava construir as outras duas pernas. Então, a empresa vai fazer a construção, assim como o Bruno estava me falando aqui, que essas instalações, né, foram doadas também por uma empresa. Vai ser criado esse centro, ele já está em processo, aí foi feito todo agora a licitação, está sendo já a construção. E a ideia é criar
um medicamento contendo canabidiol brasileiro, né? Então, lá estão sendo realizadas as pesquisas básicas para o desenvolvimento de medicamentos para epilepsia e Parkinson. Então, nós temos para essas duas, são os dois targets aí da empresa. E foi uma parceria de sucesso. Não é fácil. Esse processo de negociação, ele é longo, e nessa parceria, tanto os pesquisadores quanto a empresa relatam essa importância da gente ter os núcleos de inovação tecnológica atuando, né? Tanto para ser esse ponto de encontro, para estar conversando com a procuradoria, né? Todos vocês que estão instalados no ambiente de uma universidade estadual, federal, precisam seguir a legislação, a empresa também. Então, nós damos esse suporte nesse processo. E foi um caso de sucesso que nós tivemos. Outro caso também, esse aqui é a carinha do flyer, que eu falei para vocês que a gente faz a divulgação dos pedidos de patente. Quando a gente fez a divulgação dessa tecnologia, tiveram muitas empresas interessadas na tecnologia. Nós fizemos muitas reuniões, tiveram 8 multinacionais interessadas, e a gente tem um problema com relação à questão de recursos para depositar as patentes no exterior. Então, nós temos recursos para patentear internamente. A gente só patenteia no exterior se tiver alguma empresa interessada, porque a gente não tem orçamento para fazer esse depósito no exterior. Então, quando já tem alguma cooperação, que é o caso que eu falei para vocês, isso se torna mais fácil para a gente obter esses recursos, já que o patenteamento é muito alto. Então, nesse caso, a gente conseguiu transpor as barreiras, fizemos o depósito da patente nos países de interesse, né, da empresa, e a empresa ainda não licenciou a tecnologia. Por quê? Porque pretende-se chegar a uma vacina, e todos os resultados que eles chegaram foi na bancada. E eles gostariam o quê? De fazer a prova de conceito para verificar se esses resultados que eles conseguiram chegar na bancada conseguem ser reproduzidos e depois para ser feito o scale-up. Então, também foi investido um volume de recursos no laboratório desse docente responsável, e eles estão tendo aí bons resultados. Então, esse convênio provavelmente ele vai terminar no próximo ano, e se os resultados forem positivos, então a gente vai ter o licenciamento desse pedido de patente. Então, passando aquelas áreas lá, pessoal, outra área que nós também damos apoio é para fomentar o empreendedorismo. Aqui, vocês aqui da plateia, quem que é empreendedor? Eles dois. A gente estava conversando também um pouquinho antes, e lá em Ribeirão Preto a gente tem o Supera Parque de Inovação e Tecnologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse habitat de inovação, ele é fruto de um convênio entre a Universidade de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o Governo do Estado de São Paulo. O parque ele foi instalado em terras da universidade, então é um total de 378 mil metros quadrados, né? Sendo que 145 mil metros quadrados é destinado para as empresas, e pretende-se, né, esse espaço ser dividido por 126 lotes para instalações das empresas. A gente tem algumas âncoras, eu vou falar sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade rapidinho. A gente fez do projeto uma maquete eletrônica para vocês conhecerem, e depois eu vou falar a importância da atuação e da criação desses habitats para fomentar a cooperação empresa-universidade, ok? Então, vou passar aqui rapidamente o vídeo.
mais de 500 milhões de quilômetros quadrados, bilhões de habitantes, diferentes realidades e um mundo de desafios que só a cooperação e a tecnologia são capazes de solucionar. Na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, estado que sozinho responde por 30% do PIB nacional, a criatividade brasileira encontrou-se com a competência científica. Em Ribeirão Preto, cidade de aproximadamente 700 mil habitantes, que proporciona alta qualidade de vida à população, foi criado o Supera Parque. Inaugurado em 2014, o Parque Tecnológico passou a concentrar iniciativas empreendedoras que há muito faziam da região um habitat de inovação, propício ao desenvolvimento de negócios globais, sobretudo nos setores de tecnologia da informação, saúde, biotecnologia e bioenergia. Já são mais de 50 empresas instaladas na incubadora e no centro de negócios. No Supera Parque, além de salas com toda a infraestrutura, as startups recebem consultorias, mentorias e têm apoio para participação em eventos. A parceria com aceleradoras de empresas e os arranjos produtivos locais da saúde e de software fazem do Supera Parque um espaço de encontro para empresas de base tecnológica de toda a região. No Centro de Tecnologia, laboratórios para testes de conformidade e desenvolvimento de novos produtos permitem menor custo e tempo para que as tecnologias cheguem ao mercado. O Supera Centro de Tecnologia realiza ensaios para certificação e está em constante expansão para atender o maior número de empresas. Essas são as âncoras de um projeto ainda maior. O Supera Parque ocupa uma área de quase 400 mil metros quadrados, dos quais 150 mil metros quadrados são área útil para a instalação de empresas inovadoras em até 126 lotes. Localizado no campus Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o Parque Tecnológico tem esta, que é a principal universidade da América Latina, como um de seus idealizadores. O Supera Parque também é uma iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Preto. O Supera Parque é um habitat de inovação, com infraestrutura completa para empresas de base tecnológica. No Supera Parque, as empresas contarão também com áreas verdes e espaços para networking. Incentivos fiscais do município e do estado completam os benefícios para quem se instalar no Parque Tecnológico.
que absorvem mão de obra qualificada. Empreendedores que conectam a ciência ao mundo dos negócios. Tecnologias capazes de melhorar a vida das pessoas. Faça parte deste habitat de inovação. Pessoal, então o vídeo foi para vocês conhecerem um pouquinho mais lá do parque. E a gente atua também, a Agência USP de Inovação, por ser o órgão dentro da universidade responsável por essa interface, junto à entidade gestora do Parque Tecnológico, que é a FIPASE. Aqui trouxe algumas fotos internas do prédio para vocês conhecerem. E nesse habitat, o que a gente tenta promover, né? Então, o encontro entre os diversos atores é muito importante, esses ambientes, porque com certeza fomenta a transferência de tecnologia e a geração de novas spin-offs. A gente também quer, com isso, levar lá para a comunidade. É um trabalho que a gente vem fazendo constantemente para consolidar essa cultura, né, de empreendedorismo e inovação. Com isso, a gente consegue fazer o quê? Compartilhar, né, as informações, o conhecimento, procurar essa questão dos atores. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês mesclaram, né, pelo que eu vi pela programação. Estão trazendo empresas, pesquisadores, também o NIT esteve aqui presente, né, ontem. Então, isso é muito importante, sempre que possível, ter essa associação entre os atores, para dali a gente começar a fomentar as ideias e transformá-las em negócios. Uma questão que é importante falar, pessoal, lá dessa geração, é a importância dessa infraestrutura. É muito importante para as empresas terem um local que elas possam desenvolver seus ensaios, instalar os seus laboratórios. Por meio desse habitat, a gente tem os serviços básicos disponíveis, né, para as empresas. Vocês têm acesso à assessoria e consultoria. Então, um exemplo, eu sou um empreendedor da universidade, né, fiz doutorado. Da minha pesquisa, é possível gerar uma spin-off. Só que eu preciso de algumas assessorias, né? Sou de uma determinada área técnica, não conheço como que vai ser a constituição da empresa, como que preciso ter a assessoria jurídica. Então, todo esse processo a gente consegue dar esse suporte por meio desse habitat para o pessoal lá em Ribeirão Preto. Nós também fazemos muitas atividades de capacitação. Depois eu vou mostrar para vocês os índices lá dos nossos encontros. Isso é uma questão que lá a gente fomenta muito. E, principalmente, né, o que a gente pode oferecer, essa questão da rede de contatos. Além disso, a gente também tem, como falou no vídeo, os incentivos fiscais, que são municipais e estaduais, para as empresas se instalarem lá no Supera Parque. Quais são as âncoras do parque? É a incubadora. Não sei se vocês já ouviram falar da Supera Incubadora. Em 2015, ela foi eleita a melhor incubadora do Brasil. Temos também o Supera Centro de Tecnologia. Nesse centro, a gente tem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, temos laboratórios que podem prestar serviços para as empresas do setor de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares, com a acreditação do Inmetro, e também alguns laboratórios que as empresas podem se beneficiar dos incentivos da Lei da Informática. Aqui eu já falei para vocês dos tipos de serviços. Nós também temos lá, pessoal,
o escritório de internacionalização. Como a gente sabe, todas essas parcerias, a gente faz parceria com o mundo todo e a gente recebe muitas comitivas. Então, a decisão de instalar esse centro de internacionalização, que a gente pudesse receber essas pessoas de uma maneira mais adequada e dar o suporte. Então, nós instalamos o projeto de soft landing, né? As empresas do exterior que querem se instalar aqui no Brasil, elas têm todo um suporte por meio desse projeto, e lá nós já temos algumas empresas instaladas, né? Estabelecemos esses acordos cooperativos e também promovemos o suporte à internacionalização dessas empresas. Além disso, a FIPASE, que é a instituição gestora, ela também tem um NIT, um Núcleo de Inovação Tecnológica, e nós atuamos conjuntamente. Como que funciona esse processo? Então, o NIT da FIPASE, ela auxilia as empresas principalmente na redação de projetos para buscar fomento, né? Então, editais que são abertos para buscar fomento junto à FAPESP. E nós fazemos todo o atendimento para essas empresas com relação ao quê? À propriedade intelectual, ao estabelecimento desses convênios, desses contratos que a gente tem essa experiência, né? E também atendemos a comunidade com dúvidas gerais dessa área, quando eles vão fazer cooperação com os laboratórios da universidade. Então, atuamos nessas áreas com as empresas também. Aqui, pessoal, os dados que eu falei para vocês de 2016, os resultados. Então, a gente tem 56 empresas instaladas, né? Tivemos vários parceiros internacionais, como eu falei para vocês, participações em feiras. Temos lá também uma aceleradora, a SEV-NACID. Nessa aceleradora, tivemos 200 empresas candidatas ao processo de aceleração, sendo 4 aceleradas. Temos esse projeto aqui, em conjunto com um colégio do município de Ribeirão, que a gente tenta fomentar a cultura empreendedora desde o ensino médio, né? Aqui nós fizemos, no ano passado, 179 eventos, que foi aquilo que eu falei para vocês. Nós privilegiamos muito essa questão da capacitação, de fomentar essa cultura dentro do ambiente. Questão aqui, né, falando um pouco sobre as mídias, então, tivemos mais de 35 mil acessos ao site, né, 470 aparições nas mídias. Tem 2 APLs que fazem parte do Parque Tecnológico, que é o PISO, que é o Polo Avançado de Software, e o Arranjo Produtivo Local da Saúde, que congrega as empresas de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. Então, nesses APLs, a gente tem 200 empresas associadas. Temos também, está sendo criado lá em Ribeirão Preto, acho que vocês conhecem, é muito famoso por conta da cerveja, né? E as cervejas artesanais, agora está sendo criado também um polo cervejeiro, e que tem buscado na universidade pesquisas para agregar valor aos seus produtos. Então, aqui são alguns dos indicadores. Aqui trouxe 2 exemplos de 2 spin-offs que foram pesquisadores que desde o início fizeram seus doutorados na universidade, viram uma oportunidade, sempre buscaram o apoio da agência, e hoje essas empresas estão obtendo sucesso, têm investidores, estão incubadas. Essa já foi graduada, já teve vários prêmios, né, que estão lá em Ribeirão por meio dessa atuação conjunta. Além disso, já estou finalizando, nós também fazemos parte da Rede Empreendia, que é uma rede ibero-americana, nós temos 28 instituições participantes dessa rede, e o objetivo dela é promover a incubação de empresas e o fomento ao empreendedorismo. Então, por meio desse projeto também, que é um projeto que visa a internacionalização das empresas e dos técnicos, temos uma série de programas para estar fomentando
toda essa cultura e essa participação e a geração de novas empresas dentro dos ambientes dessas universidades que fazem parte da rede. Depois, quem quiser, aqui não dá para eu falar de todos os projetos, mas o site da rede tem muito material interessante, livros disponíveis para download, todos esses materiais ligados a empreendedorismo. Se vocês quiserem fazer download, podem acessar o site, e também para conhecer um pouco mais sobre a rede, quem tiver interesse em participar dos projetos. E por fim, também, geralmente o pessoal sempre pergunta se a gente atende ou não a comunidade externa. Então, a gente tem um projeto que se chama VPI, Vocação para a Inovação. Ele é um projeto que foi feito em cooperação com a FAPESP, e uma vez por semana, os empreendedores do estado de São Paulo que tenham alguma dúvida relacionada a esses temas, eles acessam o nosso site, fazem um cadastro e nós damos o atendimento a eles. Então, eu tenho determinado problema, quero fazer um acordo colaborativo. O que a gente faz? A gente vai buscar as empresas, os pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisas naquela área e tentamos promover esses convênios. Damos esse apoio inicial à solicitação das patentes, né? Também identificamos quais são as potenciais linhas de fomento que às vezes pode ser solicitado algum projeto aí para transformar a ideia em uma inovação. Pessoal, foi isso para falar com vocês hoje, trazer um pouquinho. É difícil a gente falar do trabalho da gente no dia a dia, né? Eu fiquei até assim, como montar. Estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Aqui está o meu e-mail e o site da agência. Se a gente puder colaborar com alguma coisa, estamos à disposição. Somos parceiros da agência da Agência de Inovação da UFSCar, e estamos aí à disposição. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade. Obrigada.